Acho engraçado, eu estava conversando agora com o Brás, estava dizendo que eu achei muito até intrigante me convidar para uma mesa de cultura digital e espiritualidade, quando todo mundo sabe que eu sou ateu, né? Eu sou, assim, convicto, e uma coisa que eu já tentei uma série de possibilidades nesse âmbito, mas sou ateu. E isso eu acho que representa como está sendo bacana o evento e as possibilidades que esse negócio traz. É só vida, né? Tá certo. Ser religioso, é concebido. Aí, a viagem que eu tentei aqui, só para bater um centro mesmo, foi o seguinte: eu comecei a tentar encontrar representações que de alguma forma façam essa relação com espiritualidade e a cultura digital, na verdade, num momento pré-cultura digital. Aí assim, eu estou aqui porque eu tive uma série, aí tem meu contato do e-mail, Twitter, tudo. Eu acho que eu estou aqui porque teve um trabalho, uma série de trabalhos com Recombo, a história toda do Mangue e tudo mais, que me fizeram ter um monte de reflexões mesmo em cima de cultura digital, que eu acho que pode de alguma forma ser relevante para cá. Mais uma vez eu agradeço, acho que vai ser uma noite bem bacana. E nessa história de ser chamado para falar sobre algo que realmente eu nunca parei muito para pensar, que não é, digamos assim, a minha área mesmo, eu me lembrei desse cara que eu gosto muito dele, que é Bakhtin. Bakhtin tem uma teoria, Mikhail Bakhtin tem uma teoria que eu acho massa. O cara, ele, russo, na década de 20 por aí, reza a lenda que o cara era um gênio, tipo, fez uns livros sobre alguns temas que fortalecem o diálogo, que um monte de coisa que a gente está falando hoje de produção colaborativa, tudo está muito representado na obra dele. E morreu bem fodido, inclusive reza a lenda que esse cigarro que está representado aí nessa pintura era o doutorado dele, porque ele não conseguia mais comprar nenhum papel para enrolar o fumo lá dele, aí era o doutorado. Ele deu um fim honesto para o doutorado dele. E ele tem um negócio muito legal que ele fala que tem um conceito dele que é o excedente de visão, que mesmo que você não entenda, não esteja muito dentro daquela área a vida toda, isso pode ser uma coisa boa na hora da reflexão, porque a lógica do excedente de visão é que eu sempre vou ver no outro, eu sempre vou ver em você uma coisa que você nunca vai ver, e vice-versa, porque o espelho distorce, porque a foto não é fiel, assim, sempre tem alguma coisa além, que é uma das razões que de vez em quando eu falo sobre um monte de coisa que não faz parte do meu dia a dia, e eu acho que pode ser bacana. Eu vou ter 4 momentos na história sobre espiritualidade e essa pré-cultura digital, mas não é nem na história, são elementos que eu queria trazer para a gente conversar, para entender esse momento de pré-história mesmo, assim. Nenhum exemplo desse chega nem perto do computador. Eu acho que depois a gente vai ter fases, vai ter uma coisa muito mais pragmática, o trabalho de cada um. Eu acho que isso é mais para pensar sobre essa civilização toda da gente que chega até agora, né? Aí, eu pessoalmente gosto muito do livro desse cara, Mendes Fradique, e ele é um dos meus mentores toda vez que eu falo de história e dessas coisas todas, porque esse livro dele, História do Brasil pelo Método Confuso, sabe? Que a lógica dele, assim, eventualmente foge de qualquer padrão de historiografia e tudo mais, é só uma viagem para dar um início à conversa mesmo. E o primeiro momento que eu queria ressaltar dessa história é de um livro de Platão, se eu não me engano, é o Fedor, uma coisa dessa, que ele fala de um momento em que tem um deus egípcio lá, esse Toft, que chega para o faraó e diz: olha, é o seguinte, eu estou trazendo para você uma tecnologia que vai mudar a forma de todo mundo aqui
se comunicar e pensar. Vai ser um negócio que vai bombar aqui no Egito. O nome desse negócio é escrita. Escrita. E eu acho muito bacana porque esse é o momento em que tem uma discussão que até hoje de vez em quando volta, que é aquela coisa, não, mas a escrita, o próprio Platão lá por Sócrates, tudo diz que a escrita vai emburrecer as pessoas, sabe? Porque é uma tecnologia que vai emburrecer. O negócio era fazer tudo de memória mesmo, sabe? O negócio era usar a memória, porque a partir do momento que você escreve, os pensamentos estão mortos, sei lá o que, sei lá. O que eu acho engraçado é que é mais ou menos uma lógica do que a gente vê hoje, de gente escrevendo que a internet está emburrecendo as pessoas. Porque isso é impressionante, porque você vê, é a mesma lógica de 3 mil anos atrás, porque o que a gente está falando, a gente tem, como a escrita foi uma memória externa que a gente podia usar através dos livros, dos papéis, tudo até o livro, a internet é uma memória externa, coletiva, e que pode ser usada de uma forma muito rica, né? Aí a gente vê esse momento no Ocidente que começa já com a negação da escrita, que eu não consigo deixar de fazer uma referência direta à escrita de código, né? Está falando de escrita de texto, assim, mas são códigos que vão descambar lá na frente, em código de software e tudo mais. E mais para frente, e assim, olha, mostrado, isso é viagem, quem quiser interromper, fazer qualquer observação, discordar, por favor, fique à vontade. Indo mais para frente, também na Europa, aí a gente tem Padre Antônio Vieira, nesse Sermão da Quaresma, que ele, 1000 anos depois, sei lá, ele fala exatamente a mesma coisa, sabe? Tem uma negação da escrita, dessa tecnologia que, assim, não é uma coisa espiritualmente, inclusive eles usam muito esse termo. Eu acho muito engraçado, porque o que é espiritualmente elevado é uma coisa mais próxima de um sofrimento, assim, você tem que ter a memória muito aguçada, tem um exercício, assim, isso é uma visão tipicamente europeia, inclusive. Daí, queria dar um pulo e assim, passar inclusive depois da bola para isso. A gente tem Ogum, né, que é o orixá da tecnologia, que a visão, pelo menos assim, que eu entendo das religiões africanas e tudo mais, a visão da tecnologia trazida por Ogum é uma coisa extremamente positiva, completamente diferente daquilo que a gente viu antes. E assim, a ideia no caminho para cá estava me lembrando. Tem outra imagem de um Deus que traz a tecnologia para os homens, que é Prometeu, né? Que ele traz a tecnologia para os homens e é um desastre também, uma coisa penosa, um sacrifício, assim, né? Eu vejo de uma forma diferente isso, através de Ogum, né? Não sei se estou falando besteira. E eu acho que isso tudo vai, e o ápice dessa relação do que é uma ciência e vai vir se transformar em algum momento no que a gente tem de cultura digital, tudo, é o norte da África, sabe? É toda a arte islâmica que surge toda baseada em matemática, em duas coisas. Isso aí eu acho fantástico. Se você pega, tem essa mesquita e esse padrão, que é de um livro que trata justamente sobre esses padrões da arte islâmica, e que isso é matemática pura. Isso, de um lado, a gente está vendo aqui matemática pura nesses. Você vê fractal, você vê uma série de referências. Ele está falando isso aqui do ano de 1000 e pouco literalmente, 1080, 1100, por aí. E nesse caso, um negócio muito bacana que a gente estava falando, como a escrita numa civilização ocidental era uma coisa vista como uma coisa negativa, não era o caminho. A civilização islâmica entendia completamente o contrário, que a palavra que é o importante, assim. Como não tinha a possibilidade da representação
pictórico, a representação por desenho de animais e de seres, porque os caras entendiam que só quem pode criar a vida é Deus, é Allah. E criar a vida, se você desenha, você está representando de certa forma a vida. Então, sempre foi meio um tabu dos muçulmanos. E eles compensavam isso tudo com a palavra, né? Aí você pensa em prédio, um edifício todo matematicamente calculado com palavras do Alcorão. Isso é lindo. É um edifício de código. Um edifício de código inteiro, de 1100, mais ou menos. Aí, para fechar essa viagem, passar a bola para vocês. Em 1100 tinha esse cara, o Macaian, poeta, 1100, 1200, não me lembro direito. E ele tem esse poema que termina falando isso, que eu acho fantástico, que em 1200 ele está falando, esse amor, se pudéssemos conspirar com o destino, de modo a compreender a melancólica e íntegra estrutura das coisas, acaso nós desintegraríamos em pedaços para computá-la de acordo com o desejo do coração. O cara em 1200 está falando absolutamente tudo que a gente na prática está fazendo com o soft livre, com a reconstrução dessa realidade que a gente tem em internet, através dessas ferramentas. O cara está falando com poesia, né? O cara, por sua vez, era matemático também, tudo mais. Mas assim, isso foi uma visão rápida que eu tenho dessa relação de espiritualidade. Aí vou passar a bola aí para vocês. Impressionado aí com a qualidade do design. É massa. É igualzinho o que Mabuse falou, a diferença é que eu não sou ateu. Mas daí a gente falou exatamente a mesma coisa. Nessa semana esse rapaz aí que muita gente aqui do Recife conhece, que é Serginho da Burra, virou para mim e falou: quando você se inicia, você passa a vivenciar uma linguagem. No caso ele estava falando de se iniciar no candomblé aí. Mas quando você se inicia, você passa a vivenciar uma linguagem. E meu design está bem aquém, velho. E daí, navegando, né, nessa história toda, eu vou dar uma brincadeira com linguagem, que é um negócio que me deixa todo afetado. E tem esse rapaz aí, todo conhecido do pessoal que frequenta a Livraria Cultura, que é o Deleuze, que falou que quando alguém diz um trem passou pela minha boca, um trem passa pela sua boca. E o que ele quer dizer isso aí, né? Ele quer dizer o seguinte, que desde que tiraram a trema, eu nunca mais fiquei tranquilo. É que a linguagem em si não tem nenhum signo, nenhum significado. Ela é completamente uma matéria suspensa que as pessoas moldam, sacou? E que aqui ele está explicando a esquizofrenia em si, e ele é um psiquiatra, né? Eu vou ler porque é a palavra do cara, tá? Um signo vazio de sentido. Tal é a linguagem sob seus dois aspectos. Um signo de qualquer forma, mas que se confunde com uma ação ou uma paixão do corpo. Eu vou ficar em pé, né? Eis porque parece muito insuficiente dizer que a linguagem esquizofrênica se define por um deslizamento incessante e enlouquecido da série significante sobre a série significada. Na realidade, não há mais séries para um louco, né? As duas séries desaparecem. O não-senso deixou de dar sentido à superfície. O não-senso absorve e engole todo o sentido, tanto o lado do significante quanto o lado do significado. E a gente abre uma tag aí para falar do sonho. Lá em algum momento, sem data definida, Jacó sentou ali andando entre o deserto ali e sonhou. E esse sonho dele tinha uma escada que ligava ali o céu e a terra no lugar que ele estava sentado. E o Deus ali falou essas coisas aí para ele, tal, daria toda a descendência à terra, tal, que vem toda a história judaica a partir daí da terra prometida e não sei o quê. Sendo que o sonho tem uma função também extremamente forte no judaísmo, né? Você tem rituais para você poder sonhar.
Daí mais pra frente, eu achei massa que a gente ficou assim só na 1200, 1100, não, que isso não evolui muito, né? É bom. Tem este cara que é do pessoal do sufismo, é um formato que você tem de programar seus sonhos. Então, se você está precisando ter alguma visão, né, uma iluminação, igual Jacó teve ali para poder saber onde era a terra prometida do povo dele, você pode fazer uma incubação dos seus sonhos que te liberta e criam sensações. Então você faz certos rituais ali, programa seu sonho, e daí você sonha, acorda no outro dia, ah, legal, já estou entendendo, vou seguir por esse caminho aí. Esse aqui é um manuscrito de 1730. Engraçado que para o sufismo, a compreensão do sonho se dá muito no universo cósmico. Então você tem primeiro um estudo prévio das estrelas pesadamente. A partir do momento que você conhece as estrelas, você se sintoniza com elas para poder sonhar o que as estrelas têm a lhe dizer, né? Essa aqui é a Ursa Maior, que é extremamente importante no sufismo e também no maoísmo. O sufismo aí é o esoterismo do Islã, né? Que teve o islamismo ali também. E o taoísmo é o islamismo, o esoterismo do budismo, talvez, né? E daí o taoísmo é todo baseado no I Ching. I Ching não, né? Só no Xing, que o Xing são as histórias, né? Ou se fosse na África, os Odunse, as histórias. E os Xings, para os maoístas, para os taoístas, são anteriores à sua aparição como uma escrita. Ele está lá escrito, um deles, cada um deles, um de cada vez, mas eles vêm antes, porque eles são livros celestiais. Ascendem das três origens do céu, o ar, a terra, ali para os budistas. E selado as nuvens e raios. Então, quando você lê o I Ching, você está se reunificando com a sua origem. Você está lendo um texto que veio antes da palavra. E até hoje os Xing são escritos em rituais de transe, que são rituais ali que você está sendo controlado ou controla o seu sonho, né? Os rituais de sonho. Quando você é um maoísta, assim, que manja muito da história de sonhar, você se integra às estrelas. Você faz seu corpo virar estrela. Então, a mesma Ursa Maior, esse daí é a harmonia do sonho, uma história dessa, a harmonia do sonho perfeito. Você se integra ao universo das estrelas. Você coloca a Ursa Maior, o topo dela você põe no seu cérebro, o meio dela você põe no seu fígado, o outro lado dela você põe no seu baço, o estômago. Se integra às estrelas e com isso você vai ascendendo. Então tem maoístas aí, tinha um mestre maoísta do sonho que passava 2 meses dormindo. Daí ele acordava assim e falava, pô, velho, tive uma ideia boa. E voltava a dormir mais um pouquinho assim. E era a vida do cara, e tinha vários súditos não, né? Aprendizes, que iam lá aprender com o cara como é que eu dormia, pô, como é que dorme? Não, é tranquilo, você deita de lado, tal, é um processo de deitar de lado no maoísmo, e passa lá seu tempo. No candomblé também, que é uma religião de princípio, religião arcaica, né, que se diz, o sonho tem um fator extremamente importante, principalmente na época que você está se iniciando, que você está no PG, que você recebe muitos recados em sonhos e daí para frente a coisa não para mais. Você tem aquela estruturação, só que isso também não é um processo que você vai deitar lá e vai sonhar. Você tem um processo de aprendizado da linguagem para cair no sonho, né? Tá bom. E tem os livros dos sonhos. E o primeiro deles vem dessa dinastia U. A dinastia U aí é a primeira religião de todas, tá? U, que vem de 3000 a.C. A gente realmente está falando de computadores hoje, né? E na época ali todo o cosmos tornava-se um livro de presságio potencial. Então os reis sonhavam e alguém ia interpretar o sonho daquele rei. E era interpretado à base do cara, pô, o cara sonhou com leite. Leite tem a ver com aquilo, aquela estrela tem a ver com aquilo outro. Esse leite que você está sonhando tem a ver com um bezerro seu que está para morrer, ou qualquer coisa do tipo. Mas eles faziam sempre a leitura do sonho das pessoas baseada no cosmos. E um provérbio árabe ali da época, bem novo, né? O poder da profecia passou, mas a revelação em sonhos permanece. Tá bom, uma meta tag aí no meio. Judaísmo, sufismo e taoísmo possuem um estudo profundo dos sonhos, baseados principalmente em estrelas, cheiros, condições de abstinência alucinógena e sexual. Em todos as 3 religiões, as 4 religiões, no candomblé não coloquei aí, isso daí é muito presente. E eles têm o domínio da linguagem.
para poder se sonhar, para poder conversar com o Espírito. Porque o sonho igual do Jacó, que ele sentou, dormiu, apareceu a estrela, desceu o anjo, falou com ele, o sonho era um formato de você conversar com o seu Espírito. Com o seu Espírito não, desculpa, com o Espírito. Né? O Espírito do mar, o Espírito da água. Do Fantástico. Fantástico aqui é Jarbinhas, que está lá em casa, falou, põe Fantástico, velho. Então domínio de uma linguagem para o entendimento do universo fantástico. Que o Jarbinhas é um como você falou que é mesmo, ateu. Jarbinhas é um ateu que acredita no fantástico. Então é muito bacana, porque Jarbinhas é um cientista. E a gente continua no metatag aí. Que um programador ou um desenvolvedor de software, que tem diferença entre os dois, opera no nível da construção da linguagem, de significantes e significados em superfícies múltiplas. Eu ia ler um texto engraçado, mas não vou. Da mesma forma que o brother ali de Mabuse construiu um edifício baseado na matemática e na escrita, um programador constrói edifícios baseados na matemática e na escrita. E um programador tem um profundo estudo de linguagens. Não importa se é HTML, não importa se é PHP, não importa se é Python, não importa se ele programa em C++. Ele tem um profundo estudo daquela linguagem que ele usa. E ele construi universos físicos de tempo e espaço. Porque se você vai fazer um jogo, se você vai fazer já referenciamento, mas o jogo é sempre mais fácil de exemplificar essas coisas, você precisa ter um universo. Ou você compra o universo da Havok, que é uma empresa que vende universos para jogo. E esse universo tem as leis físicas lá dentro que, se não existirem, não vão funcionar bem seu jogo, mesmo que suas leis não sejam iguais ao universo, você que está criando elas. E um desenvolvedor também tem entendimento inerente da lógica e da matemática, igual o Islam, igual, né, essa turminha. Mais uma tag aí sobre poemas. Poemas são o coelho e a Alice da linguagem, ao mesmo tempo. Né? Não importa onde vai o coelho, a Alice vai atrás dele. Não importa onde está o significante vai junto. O coelho vira Alice vira coelho, a Alice vira Alice e o coelho não entra. E daí eu vou mostrar um coelho e uma Alice aqui. Esse é nosso coelho e nossa Alice. É um código que eu desenvolvi em parceria com aquele maluco ali. E que é cotidiano sensitivo, esse sitezinho aqui. Ele não vai funcionar porque a internet provavelmente já caiu. Eu vou dar um reload aqui, vai. Metal Slug. Gostei, Bruce. Facebook. É só para recarregar a internet isso aqui, pessoal. Um capítulo à parte. Luiz, você vai tentar colocar para mostrar o... Você vai tentar colocar o coelho... Não, o coelho não. Por favor, tire esse coelho daqui. Eu vou mostrar sem a janelinha. Mas o fato é que isso daqui, você clica isso daí, você abre uma janelinha ali. E essa janelinha está transmitindo uma webcam ao vivo em alguma comunidade. Tem uma no Coque, tem uma ali em Olinda. Tinha uma no Guadalupe que a gente tirou porque vai perder não sei o que. Essas janelinhas transmitem tanto uma imagem do ambiente quanto dados, temperatura, umidade relativa do ar, velocidade do vento e luz. E fica aqui nesse cenário. Esse cenário aqui foi um tempo que eu morei ali junto no Coco da Umbigada e isso daí era meu quintal. Isso aqui é uma mangueira, né? Tá dando pra ver. E as coisas estão aqui dentro. E tem um textinho aqui que... dá até pra ver ali também. Legal. Esse aqui é um site que se dá no código. Então a primeira coisa bacana disso daí, né, é que a gente resolveu escrever em português o máximo possível no HTML, tirando os executáveis, que na época a gente chamou de /bin/laden, porque no Unix os executáveis estão dentro da pasta bin. E eles estavam executando bin laden, e a gente, pô, velho, massa. E uma brincadeira com a arte, aí aproveitando o Cuquinha, né, porque quando você vai fazer arte na internet, aquele lá é o nosso cachimbo, não tem outro jeito. E daí desce, se você vai ter os troncos, as borboletas, os parasitas, as raízes, a neblina, que você tem aqui, né? Os troncos, as borboletas, os parasitas, a neblina. E vai descendo todo o códigozinho, tá? Uma poesiazinha bonitinha, não sei o que. E no final você tem os insetos que tem no meio da árvore. Essa daqui é a mangueira. Opa, deu uma cortadinha aqui. Você tem uma borboleta. Oh, a tela é pequena.
Você tem a árvore, você tem uma borboleta que está lá no meio da coisinha, você tem umas formiguinhas. E que também não estão muito perdidas. Elas, aqui no lado Alice, elas estão aqui no meio, né? Entre a árvore você tem as borboletas, as tartarugas, as historinhas. Mas tá bom, aí é só para exemplificar um código poema aí que a gente estava brincando. Eu ia mostrar o Jodi, mas o Jodi mudou o site dele aí há menos de um pouco tempo e eu me dei mal. Foi. O Jodi era um site bonitinho também, que tinha uma brincadeira boa no código dele, assim, mostrava divisão celular, mostrava um desenho de uma turbina. Quê? Tá no ar, mostra aí, é tão legal. Tá no ar, mas agora ele tá botando jogos, velho. Ele tá brincando com jogos. Hoje em dia parece que todo mundo quer fazer jogo. Com eles não é diferente. Vírgula não vai funcionar. Bem-vindo à Letra de Cultura. Deixa ele aí, velho. Internet, tal, Brasil. Então tá. Daí a gente fecha a tag poema e vai pra tag That's It. Esse rapaz aí é o Suji Sakai. É um dos poucos anarquistas aí que o Japão teve. E daí a gente resolveu vir mais moderno aí pra 1900 e pouco, mas no Japão. E ele gosta do espírito. Seja como for, ele detesta quando o espírito é transformado em teoria. Então, desculpa, eu Suji. Detesto porque nessa passagem para a teoria ele frequentemente se torna servil, um colaborador em harmonia com a realidade social presente, porque isso é uma fraude. Eu odeio o que os cientistas políticos e filósofos do direito chamam de democracia e de humanismo. Eu fico doente só de ouvi-los. Eu odeio o socialismo também, e pela mesma razão eu odeio um pouco o anarquismo. O que eu mais gosto é da ação cega da humanidade, a explosão do espírito, ou aquilo que nos costumamos comumente a chamar de arte. Então, é isso aí, pessoal. Então, muito legal. Tá com essa meninada aí, assim, né? Tá junto. A gente viveu uma época, assim, muito louca, né? Porque conseguiu juntar uma rapaziada que a gente não via, né? A gente estava aqui num Brasil, né, recém-saído de ditadura, né, assim, de militares, regime militar, aquela coisa feia. E eu sou meio contemporâneo, assim, de uma época que eu vi umas coisas muito violentas rolando mesmo, né? A gente tinha, nos anos 70, em plena ditadura, tinha um movimento de rearticular o movimento negro no Brasil, né? Então vocês imaginam o terror que era tentar fazer alguma coisa desse tipo aí. E depois viver um momento, né? Eu vivi essa época lá nos anos 70, você está vendo? E vejo uma revolução cultural, uma cultura digital, essa rapaziada toda chegando. Uma coisa que jamais se imaginou que se poderia ver no Brasil, né? Tantos talentos sendo assim, vindo à tona, né? Porque tudo isso era sufocado, ninguém podia falar abertamente isso. Possivelmente deveria ter, nos anos 70, tudo isso que foi dito aqui estaria sendo gravado por alguém que não é do nosso meio, entendeu? Possivelmente alguém seria abordado na porta logo que saísse daqui, muito tempo. Porque isso era ideias que, de liberdade ameaça o sistema, então isso não era possível. Então eu fico feliz de ver toda essa produção de ideias, essa revolução de ideias, né, que se pode presenciar hoje, né? Toda essa espiritualidade, né, que eu estava dizendo aqui, uma coisa que assim, é não se prender na coisa da revolução, prender na coisa da arte, né? O espírito da arte, o espírito do compartilhar, o espírito da vida, o espírito da liberdade, entendeu? Que isso é parte da nossa existência, né? Entendeu? Compreender a nossa própria existência, eu acho que é o grande exercício hoje que nós temos que buscar, né? Porque tudo que aconteceu, o que foi falado, o que foi escrito, né, o que foi reprimido, o que foi liberado, entendeu? São coisas que passam e elas vão automaticamente, sabe, ser reescritas, ser repensadas, sabe? Isso, a dinâmica da vida é essa, né?
entendeu? Então eu acho que a gente tem que agora procurar, na verdade, compreender, né? Eu acho que esse é o poder maior que a humanidade, que restou para a humanidade buscar, é o poder da compreensão, né? Entendeu? Compreender no sentido de ainda que não se compreenda nada, ou não tenha nada para se compreender, mas que tenha um sentido de busca, né? O que eu busco, o que eu quero, no meio de todo esse excesso que a gente tem hoje, né? Das tecnologias, né? Das comunicações, e das bugigangas, tudo é muito, né? E a gente vê a humanidade sendo consumida por essa ideia de que eu preciso disso aí tudo, entendeu? Sabe? E eu tenho que trocar, eu tenho que acumular, eu preciso ter mais e tal, né? Entendeu? E a gente acaba